Quase na metade da nossa temporada especial do Código Aberto e você cada vez mais conectado com Jesus. Já entrou no nosso Facebook, já curtiu nossa página, já compartilhou nossas ideias. Todo sábado à tarde, nosso encontro marcado no Código Aberto faz bem, é bom demais. A gente sente saudade de você e, acima de tudo, a certeza de que todos sentimos saudades do céu. E quando a gente vem aqui no Novo Tempo abrir a palavra de Deus para os jovens, é o teu espaço jovem na TV, a gente fica feliz, porque, jovem, tem muita coisa aparecendo pelo mundão afora. Porém, na Novo Tempo, você é prioridade pra gente. Tem estudado a tua Bíblia, tem estudado a lição, tem participado com a gente das discussões, tem visto esse guia de estudo mostrando mais do que nunca de que a lei não pesa, a lei liberta para aqueles que estão em Jesus. Seja bem-vindo, porque o assunto de hoje promete muita discussão. Você vai entender que o assunto de hoje, muitas religiões, muitas denominações e muitas pessoas falam e talvez até te perguntem. E você sem respostas? Somente até hoje, porque aqui no Código Aberto você vai ter as respostas bem claras para como você mais do que nunca defender, apoiar e curtir a verdade de Deus através da sua palavra. Começamos o Código Aberto, eu já começo orando e pedindo oração. Quem não orou aqui? Todo mundo já orou, né? Então, dessa vez, ora de novo pra gente, Tati. Vamos lá? Pai querido, estamos aqui mais uma vez para abrirmos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito habite conosco neste momento, no lar de cada pessoa que está com a sua TV sintonizada agora conosco assistindo este programa. Meu Deus, nos dê entendimento e nos dê também discernimento, Pai, para conseguirmos aqui expor o assunto desta tarde, né? E que possamos realmente deixar claro, meu Deus, os teus ensinamentos para nós, em primeiro lugar, e para os que estiverem nos ouvindo também. Te pedimos por Jesus, amém. Amém. Se você está assistindo a nossa edição inédita, é sábado à tarde, e esse horáriozinho da tarde não é fácil, né? Estão com sono aqui? Não. Jefferson, está animado? Apresentar os convidados, eles vão fazer uma cara assim de entusiasmo, porque a tarde de sábado não é para dormir não. Moara, feliz? Feliz demais por essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Teu esporte preferido? Pastor, meu esporte preferido não é que eu jogue bem, mas é o vôlei. Vôlei? Gosto de vôlei muito Legal. mesmo, desde pequenininha. Pastor Marcelo, animadão, sábado à tarde, a milhão? Milhão. Teu esporte, pastor? Bom, eu pratico vários. Vários, né? estamos percebendo. Okay. Você dá para perceber, todo mundo assistindo também, né? Mas, assim, eu gosto muito de assistir, né? O meu esporte é assistir. Quem pratica esporte? O meu esporte radical, assim, é futebol de botão, né? Radicalíssimo, pastor. Nossa. Não, mas assim, eu gosto muito de futebol, gosto de ver, gosto de assistir, de comentar. E meu filhinho Daniel lá em casa, lá que tá vendo o pai agora, né? O Dani, ele é viciado em futebol. Gosta mesmo e joga bem. Aquele joga bem. Joga bem, o povo até chama ele de Neymarzinho aí, sabe? Olha aí! Sim, quando vê ele jogando. Não, ele joga bem, ele gosta, tem os amiguinhos, faz aulinha, escolinha de futebol lá, ele gosta bastante. Tá, e eu gosto de assistir. Assistir o filho, eu né? gosto de ver meu filho jogar. Bom. Jefferson Pilar, cantar à tarde é bom ou ruim? Dá sono ou não dá? É bom, eu gosto sempre de cantar, de louvar ao Senhor, para mim qualquer hora é hora. Então você está animadão agora à tarde? Tô animado. Beleza. Animado. Teu esporte preferido? Pelo silêncio e pelo... Olha, assim, já gostei muito de futebol, gostei muito. Hoje, assim, né, não curto tanto, assim, eu gosto ainda. Exercitar os dedos no mas violão. ele não é mais, assim, minha prioridade, né? Deveria ser, porque seria um exercício, já que eu estou vivendo bem, assim, bem sedentário ultimamente, né? Mas eu gosto de futebol. Tá bom. Né? Mas nem assisti, E vem a Copa. assisto mais. Olha aí, hein? Pois é. Vamos lá, Tati, animada? Animada, Pelo sorriso, pastor. tá empolgada, né? Esporte. Bom, Você é fisioterapeuta, não? sou fisioterapeuta. Trabalha com isso, né? Sim. Tá bom. Eu gosto muito de handball.
Joguei muito, sinto muita falta. E futebol também, que eu jogava. A gente jogava na igreja com o pessoal do Clube Desbravadoras. As meninas, a gente tinha time e tal. Era muito bom. Eu sinto bastante falta. Olha, ondas ectoplásmicas da produção aqui no Ponto me diz que você está correndo 10 km por dia, é isso mesmo? Agora o esporte que eu estou praticando gente, olha é aqui, a ó, corrida. Reconhecimento do Código Aberto. Eu tô correndo 10 E o por ano. maridão também vai acompanha 10 quilômetros? Começamos os 10 Olha aí, quilômetros jovem, há pouco fica aí tempo. uma dica, mas né? No estamos último código ela me chamou de senhor aqui, eu fico pensando aqui, é só correr, né? Vamos lá, vamos para academia, vamos correr. Gente, a gente está feliz porque o Código Aberto é nesse clima legal e eu te pergunto, você está curtindo a vida que Deus lhe deu? Jovem cristão não é emburrado não, jovem cristão não é para ser bravo, nem triste, nem nervoso, jovem cristão é para curtir. E por isso que o Código Aberto tem esse espaço diferente para a gente estudar a palavra de Deus e como sempre eu falo aqui, não esquece que nós temos um guia de estudo e esse guia de estudo, vamos lá, esse guia de estudo você pode compartilhar com outros amigos, você pode participar dessa campanha de estudo da Bíblia chamada Código Aberto com o guia de estudo e também o nosso super, ultra, mega, hiper estudo bíblico exclusivo do Código Aberto, é isso mesmo, gratuito, é só entrar nesse site que aparece na tela da sua televisão ou do seu computador ou do seu smartphone e você adquirir com a gente esse estudo bíblico gratuito para a gente junto participar dessa campanha mundial de estudo da Bíblia. Jovem que conhece a palavra de Deus, é jovem que sabe que foi feito para o céu. É esse céu que a gente discute aqui e que a gente sonha que Jesus volte logo. Amém? Amém. Ia falar JB, não é BJ. Pastor BJ, nosso super pastor padrinho. Traz para a gente aquela mensagem especial para abrir a discussão de hoje que promete ser bem especial. Vamos lá, pastor. Um dos objetos mais usados no mundo hoje é o espelho, principalmente pelas mulheres. Esse aqui é da minha esposa, bem simpático, mas eu achei curioso que lendo sobre a história do espelho, os estudiosos dizem que o primeiro espelho que existiu foi Argo. Depois eles foram aperfeiçoando até chegar no espelho que nós temos hoje. Olhando para esse objeto, eu vejo que ele se aplica muito ao estudo que temos essa semana por dois motivos. Primeiro, porque o espelho ele não é bom ou mal, bonito ou feio. Tudo depende de quem está se olhando. Isso se aplica à lei de Deus também. A lei ela não é boa ou má. Tudo depende de quem está olhando para ela. Se você é bom, a lei salva. Se você é mau, a lei condena. No nosso caso, sendo pecadores como somos, a lei ela sempre vai nos condenar. Mas aí entra Jesus, sem pecado, que se faz justiça por nós e pode nos salvar da condenação da lei. O segundo ponto curioso do espelho é que ele mostra a nossa sujeira, só que ele não tem o poder de limpá-la. E aqui a gente vê que Jesus entra em cena novamente, porque Jesus é quem limpa a sujeira que a lei mostra que nós temos. O sujeito aqui não é o espelho, mas sim Jesus Cristo, que pode nos limpar. Mas pastor, como Jesus pode fazer isso? Como eu posso ter a sujeira da minha vida limpa por Cristo Jesus? Acompanhe no estudo dessa semana. Valeu! Valeu, pastor BJ! E hoje a gente já conversa aqui sobre esse assunto de lei, de graça, e eu estou me lembrando de uma situação que aconteceu alguns dias atrás. Tenho até aqui a minha carteira de motorista nas mãos, porque quem dirige, né, já passou poucas e boas, né? Chegam aquelas multas, aquelas coisinhas, e um dia eu estava dirigindo, e eu só vou falar para vocês quatro, para mais ninguém, não pode comentar por aí, mas um dia eu estava realmente dirigindo acima da velocidade, né? Ali uns 140, 150, 160 e não deu noutra. No momento ali, polícia atrás, buzinou, sinalzinho ligado, a gente encostou, era de noite, desceu o policial e muito bravo falou assim, meu senhor, o senhor está mais de 40 km por hora acima da velocidade permitida. Eu abaixei o vidro sozinho, triste, aquela cara meio sofredor, cachorro morto, assim, por favor, me perdoa. E ele viu que era uma pessoa inofensiva e começou a conversar mais comigo, tirando o bloquinho de multa. E eu fui chorando, mas pensa num pastor chorão, era eu, pedindo, por favor, perdoa a multa. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, pastor, né, eu me identifiquei como pastor, eu tenho uma proposta para você, eu estou emocionado com o seu pedido de perdão e nós vamos achar aqui uma forma de você não precisar mais pagar a multa. Eu sorri, vibrei, pensei, yes, é nesse momento. Ele olhou para mim e falou assim, a partir de agora eu estou oficialmente cancelando o código de trânsito. Ele não existe mais. E assim, você não precisa mais obedecer à lei. E aí?
Essa história nunca aconteceu. Estou contando para vocês porque é uma história que está no nosso guia de estudo, de uma maneira um pouquinho mais atualizada, mas é exatamente isso, pastor Marcelo. De alguma maneira, você pode, para perdoar uma pessoa, simplesmente cancelar a lei, daí ninguém mais peca, ninguém mais erra, o pastor pode correr a 180 por hora, nunca passei de 140, 145, um pouquinho mais, mas realmente essa situação mostra de uma maneira ilustrada que se você acaba com a lei, você acaba com o problema da lei. E aí, pastor Marcelo, o senhor vai ser o primeiro a falar hoje, porque eu já quero colocar você na parede com um texto bíblico. Parede. Não é o programa Na Mira da Verdade, então, mas é o põe, Código Aberto na programa. Verdade. Vamos lá. Romanos 8:1, nem é um texto do guia, mas Sim. só para você entender aqui, né? Jesus deixa bem claro ali. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Resumindo toda a lição dessa semana numa frase: Jesus aboliu a lei. Sim ou não? Claro que não. Não é nada disso que está sendo dito aqui nesse capítulo. Nada disso. Você lê um verso, e isso geralmente é o exercício de muita gente. O cara olha um verso da Bíblia. Sem dúvida. Ele lê um verso e ele já tem a concepção. Ele joga sobre o texto a concepção que ele tem. O que ele quer ter, né? Exatamente, o que ele quer ter. Então ele carrega já a leitura do texto com aquilo que ele já tem como base dele, como já uma ideia pré-concebida. Quando você lê os outros versos, Romanos aqui, mais o capítulo 8, verso 2, verso 3, ele vai desenvolvendo outro pensamento. Até que chega no verso 4 e fala o seguinte: tudo o que Cristo fez, ele fez com um objetivo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ué, mas peraí. Como é que ele joga fora a lei para que a lei se cumprisse em nós? Quer dizer, a lei tem um objetivo. Existe uma razão de ser da lei. Mas ela não Uma foi vez que eu jogo a lei cruz? fora... Então, mas se eu jogo a lei fora, o objetivo dela não se cumpre. Entende? Porque eu joguei a lei fora. Não tem nada, não tem referencial, não tem fruto, não tem produto. Nem justiça. Agora é que tá. Por que Cristo morre? A lei, ela serve para poder, como você contou na sua ilustração muito bem, para apontar qualquer lei. Colocando aqui qualquer lei como exemplo. A lei, ela mostra a infração, ela mostra o crime, ela mostra o erro. Assim como a lei de Deus mostra o pecado, aquilo que está de errado. Ela serve para poder colocar a minha realidade evidente diante de mim. Então, uma vez que ela tem essa função, ela mostra o pecado, eu tenho que lidar com o problema do pecado. Certo. Se eu tiro a lei fora, então não existe mais pecado. E daí não seria liberdade, Claro, felicidade não seria de para forma todos? alguma, como você falou. Mas imagina só, por que Cristo morre? Por que ele Então, tem isso que que eu ia morrer? perguntar, pastor. Você entende? Porque ele é o dono da lei, Ele poderia certo? chegar e Ele falar não o poderia seguinte, falar, a lei acabou? Poxa, a humanidade pecou, tá complicada a situação, todos são pecadores, vamos abolir o pecado. Ou vamos Vamos abolir a reduzir lei. um pouquinho esse parâmetro, descer Claro, um pouquinho vamos mais. adaptar a realidade Isso. agora para que todo mundo fique feliz dentro daquilo que é possível a cada um deles. É, e não Ele não fez precisaria isso. ele ter vindo, Ele não negociou morrido. os princípios, ele não adaptou os parâmetros dele, nada disso. Pelo contrário, ainda quando ele revela a lei no Sinai, faz aquilo da forma mais bombástica e assustadoramente possível, para mostrar a grandeza da lei. Pra Verdade. todo mundo olhar e falar assim, olha, não dá, realmente não dá. Tanto que o povo falou, fala tu, Moisés, porque Deus falando, a gente não aguenta. Pesado. Né? O negócio é pesado mesmo. Jesus, no Sermão da Montanha, como nós já estudamos aqui, fez a mesma coisa. Colocou o princípio da lei e falou, olha, estão vendo? Ninguém chega lá. Quer dizer, se a lei fosse possível de ser abolida ou ser rebaixada, Jesus não enfatizaria essa grandeza e importância dos princípios dela. Então, o que acontece é o seguinte, por que Cristo morre? É exatamente porque o preço que a lei exige, que é a condenação do pecador, tem que ser pago. Então, a lei é tão eterna e tão vigente e tão dura, por assim dizer, que o próprio Deus pagou o preço dela, porque não seria possível remover a lei. Então, a morte de Cristo tira a condenação que a lei traria para mim. É por isso que fala, existe a lei, mas uma vez que você está em Cristo, ele pagou o preço, então Não é você mais não tem condenável, condenação. né? Bora, Aqui e Paulo não ainda fala, só- já não há mais lei. Ele fala, já não há mais condenação. E até mesmo não É há lei no verdade. sentido de que uma força coercitiva de fora dirige a minha vida. Não, está tudo aqui porque eu ando agora em novidade Deixa eu de vida. aproveitar aqui o Jefferson. Jefferson, você se converteu e tem uma história linda de vinda aos caminhos de Deus. E é sempre bom te ouvir, porque eu vejo que as tuas músicas, as tuas letras, o teu jeito é de alguém que está vivendo esse amor Louvado fantástico seja com o Senhor. Deus. Agora, antes de você vir para o mundo cristão, você deve ter escutado muitas denominações religiosas. Você já deve ter escutado em alguns lugares por aí que Cristo aboliu a lei na cruz. O amor de Cristo foi tão grande, a morte dele foi tão estraçalhadora, tão impactante, tão incrível para todo o universo, que na cruz a lei se quebrou. E ali você fica junto de Jesus, não importando mais a lei. Você ouviu isso?
Ouvi muitas vezes, né? Isso Eu não é mais já gostoso até do que você ouvir que tem que guardar o sábado, ou que tem que obedecer, não pode tomar o nome do Senhor em vão, não pode adulterar, não pode mentir, e parece que isso aqui enrijece a vida do cristão? Então, mas isso aí pensando em me livrar. Porém, se não há mais lei também, não há mais justiça. Então, se alguém vai lá e mata a minha filha, é uma coisa normal. Então, assim, quando nós estamos em Cristo, como o pastor falou, nós não somos mais condenáveis, porque agora Ele nos imputa essa justiça, Ele nos torna justos, né? Então, antes me sentia condenado, estava sujeito à ira de Deus. Então, Jesus agora vem, em vez de Deus olhar para mim, eu que estou sujeito à ira dele, Ele olha agora para Cristo, né, que é perfeito, que me justifica, que pagou o preço pelo meu pecado. Então, Jesus, ele não cancela a lei, né? Ele, na cruz, quando eu estou com ele aboliu, então, a condenação. Eu não estou mais condenável se eu estou em Cristo, vivo espiritualmente, porque agora, em Cristo, eu ando de acordo com a lei. Deixa eu pontuar para o nosso telespectador, vocês 4 me ajudem agora. Jesus aboliu alguma coisa na cruz? Houve alguma coisa que ele tenha abolido? Todo mundo fala em lei. Nós estamos aqui pontuando, querido telespectador, que Cristo não aboliu a lei na cruz. Mas você falou aí de condenação, alguma outra explicação, pastor? O que vocês pensam? Bom, me corrijam se eu estiver errada. Vamos lá. Eu acho que ele não aboliu a lei, mas ele aboliu o resultado da transgressão da lei, que é a morte. O resultado para a gente, porque ele joga o manto dele Ele de cumpriu o graça, resultado. ele cumpriu a lei e daí ele nos cobre essa imundície, essa condenação que está grudada na gente que já nasce em pecado. Ele cumpriu isso e com isso ele aboliu o resultado da morte para quem reivindica Concorda, ele pastor? como Salvador. Existem 2 textos na Bíblia que são polêmicos, com esse negócio de a morte de Cristo abolir a lei. 2 textos. Um deles aparece em Colossenses, quando fala do escrito de dívida. E esse é um texto aqui que eu até queria... Posso ler os 2? Vamos, pastor. Vamos ler esses 2 textos aqui? Porque aí a gente já lança as bases também aqui Aproveita, bíblicas, jovem, né? abra sua Bíblia, Pra nossa fala discussão. bem claro o texto, pastor, que é a chance do jovem Isso. estudar a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Colossenses 2, verso 14. Esse é um texto. Depois nós vamos ler o outro lá em Efésios, capítulo 2, tá bom? Esse texto diz assim, Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele encravou Que alguma coisa Encravou na na cruz, cruz, é o que fala aqui. Tá. Essa é a ideia. São 2 textos que falam de alguma coisa relacionada à cruz. E o outro é Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos 14 e versos 15. 14 e 15. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui esses ambos que ele se refere, são judeus e estrangeiros, que agora estavam fazendo parte da comunidade da igreja, da comunidade cristã. De ambos fez um, das 2 realidades étnicas ele fez um povo só. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pastor, isso dá pano para manga. Esses textos dão pano para manga. Porque ele encravou e aboliu alguma coisa. Exatamente. O que fica? É a discussão. A discussão teológica, a discussão apaixonada de muita gente em torno Pastor, desse me tema. permita parar aqui. Jesus encravou e aboliu alguma coisa na cruz. Só que vai ter que ir para o intervalo, você vai ficar nessa curiosidade até a volta do intervalo. O pastor continua, porque essa é uma lição importante para você, sim, querido jovem. Já já a gente volta no Código Aberto. De volta e ansiosos para a resposta do pastor Marcelo continuar. Antes do intervalo, a pergunta era: Jesus, como ele mostrou em 2 textos bíblicos, ele realmente encravou algo na cruz e aboliu algo na cruz. E eu quero saber, pastor Marcelo, isso não é a lei, então é o quê? O que pode ser então, não é? Muitas tentativas para se entender esses textos aqui já foram apresentados por vários teólogos. Uma das tentativas mais populares, inclusive muitos aqui que estão assistindo esse programa até usam esses argumentos como respostas em muitos estudos bíblicos.
Mas eu quero aqui apresentar algo um pouquinho diferente para vocês. Por exemplo, na primeira lição que nós tivemos aqui, no nosso primeiro programa, o nosso primeiro estudo, nós mencionamos aqui aquela forma didática de divisão da lei, lembra? De lei cerimonial, lei moral. Primeira eu expliquei lição, né? muito bem. Primeira. Tá ok. Eu expliquei assim que a Bíblia não apresenta de maneira tão nítida assim essa mesma diferença nos escritos de Paulo. Quando Paulo fala sobre lei, está tudo meio misturado ali. É muito difícil você traçar ali nitidamente o que é uma coisa e o que é outra. Então muitos falam o seguinte: olha, a lei cerimonial foi abolida na cruz. O que significa a lei cerimonial? Relembrando aqui, todos aqueles ritos, tal e tal e tal. Só que quando Paulo fala sobre o que foi encravado na cruz, a ideia é que ele fala algo que era tremendamente prejudicial a nós. Ora, a própria lei cerimonial não era prejudicial. Ela era uma solução para o pecado. Era graça. Ué, Era o como que ela cordeirinho pode ser morrendo. prejudicial? Ela não oferecia prejuízo a ninguém, só o cordeiro. Coitado. Mas a ninguém. O Ele que cordeiro pagava o O é. cordeiro sim, ele amou quando foi abolido, né? Os cordeirinhos amaram. Se bem que após a morte de Cristo, eles continuaram sendo sacrificados até a destruição do templo em Jerusalém. Ponto final. Perdeu o valor, mas continuou existindo ainda. A lei cerimonial, ela não necessitaria ser cravada, porque ela automaticamente caducou. Você entende? Quando Cristo morre na cruz, ela perde a validade dela. Muito bem. Porque ela não foi feita para durar para sempre. Não seria algo que ele teria que remover aquilo, tirar aquilo. Entende? Efésios capítulo 2, a palavra é mais cruel ainda, porque fala que ele aboliu a lei dos mandamentos. E muita gente fala, ó, lei dos mandamentos, 10 mandamentos. É isso, pastor. Você entende? Essa que é a questão. Porque isso separava, isso era a parede de inimizade no meio, entre judeus e gentios. Ora, os 10 mandamentos separam alguém? Para pensar. Se você não rouba, se você não mata, se você não mente, Ajuda na Separa a você luz não das cobiça. trevas, né? Junto. Porque é Exatamente, diferente. mas ela não é algo prejudicial no relacionamento humano. Pelo contrário, a ausência desse tipo de comportamento ético Aí é dá prejudicial no Aí que é o relacionamento humano. problema. Toda a base da lei dos homens, ela reflete mais ou menos um pouquinho desse transfundo dos 10 mandamentos. O problema Então, do do que pecado está tá falando aí. aqui? Eu tenho aqui uma tradução da Bíblia diferente, eu mencionei ela em alguns Sim. programas anteriores, que ela olha o texto com esse olhar assim mais voltado para as raízes da cultura de Paulo. Aqui fala o seguinte, olha como fica diferente esses textos. Efésios capítulo 2, o texto que nós lemos aqui, verso 15, diz assim: destruindo no seu corpo a inimizade gerada pela Torá, Olha aí. com seus mandamentos, ele diz, estabelecidos na forma de ordenanças. Ele derrubou a inimizade que havia entre judeus e gentios. É isso que ele aboliu na carne dele. Porque Isso, a é humano e disputa Deus pela também, lei, a forma como a lei era vista de maneira errada, a lei como instrumento de salvação, a lei usada como privilégio para mim, eu sou religioso, tenho a lei, você é estrangeiro, não guarda a lei, eu sou melhor do que você. A separação entre os povos, essa inimizade ele aboliu na carne dele, gerada pela má interpretação do uso da lei. É isso que Paulo fala aqui. E no outro texto, lá em Colossenses, olha como diz essa outra versão. Quando fala a respeito do que foi cravado na cruz, diz assim: ele removeu a lista de acusações existentes contra nós, por causa das regras, diz aqui. Ela era um testemunho desfavorável, contudo, ele a removeu ao pregá-la à cruz, é o que diz. Então olha que coisa, na verdade não é a lei que ele aboliu, nenhuma lei. O que ele remove, o escrito de dívidas que fala ali, era aquela nota que eu tinha pendente. Você transgrediu a lei, consequência que a gente tem. o seu saldo está negativo, meu filho. Você tem que pagar. Você entende? Você tem que pagar, porque você tá em débito. Então, a transgressão da lei, por minha parte, como pecador, gerou um débito. Ele pega o escrito de dívidas meu, gerado pela lei. Ok. Porque eu sou pecador e a lei mostra o pecado. Então, a lei me condena. Ele pega aquela dívida que eu tinha e ele rasga nele. Ele paga por Ele isso. paga o preço. Que é A a carne morte, de né, Cristo pastor? pregada na cruz é o meu pecado pregado na cruz. E Paulo fala, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele não joga fora a lei, ele não prega os mandamentos, a questão dele não é pegar o costume cerimonial judaico ali, a intenção, rasgar fora, porque aquilo já caducou nele mesmo. Na cruz aquilo já perdeu a vigência. O que ele faz é pagar a minha dívida e acabar com a inimizade que a interpretação errada da lei gerava entre as pessoas. No templo em Jerusalém, um estrangeiro não podia entrar. O templo, Sim. você tinha um templo e havia uma parede em volta do templo Era um separatismo completo. que separava. Então, havia uma inscrição em grego, inclusive foi encontrado por arqueólogos essas inscrições nos museus, aí você vê. Dizia o seguinte: aquele que passar por essa parede vai ser punido com a morte.
Olha aí. Então, se um gentio estrangeiro passasse aquela muretinha de proteção que aproximava ele da entrada do templo, não era nem lá dentro, da entrada, ele era punido com apedrejamento, ele era morto. Imagina a sensação de exclusão essa parede de completa, separação, é exatamente isso. Paulo usa essa imagem do templo. Quem leu isso, conhecia o templo de Jerusalém. Então, aquela parede que separava, ele tirou e juntou os dois um só. Então, o mau uso da lei, a má interpretação dos princípios, a questão da justiça própria que vinha, aquele que achava que era justificado pela lei, quando Cristo carrega o pecado, nivela todo mundo. Eu não tenho justiça própria, você também não tem. Então ele acaba com isso e une todos num só. Pastor, de uma maneira muito rústica, toda a ilustração é muito pálida e muito limitada, mas seria como então na situação hipotética do policial, que iria quebrar a lei, ele dizia assim, não, mas tudo bem, então eu pago a sua multa, eu vou pagar. Inclusive os pontos da sua Da carteira vêm vão pro passar meu. para o meu. Aí você uma maneira policial, muito... eu ia abraçar guarda. esse policial Fala, e seu dizer guarda, assim, por favor, seu guarda. Seu guarda, você Vamos jantar em casa terra, comigo né? agora. Mas né? é de uma maneira muito pálida para explicar, para o jovem entender o que foi realmente abolido na cruz. Vamos lá. E uma outra coisa, só um detalhezinho, para eu fechar aqui, de vez mesmo. Qual é a última palavra de Cristo na cruz? Quando ele morre? A gente traduz aqui, né? Está consumado. O texto grego original traz a palavra tetelestai, que literalmente significa tá pago. Tá pago. Totalmente, Paguei. plenamente. Você entende? Tati, e aí? Ai, Esse coisa teu boa. A nos encanta. É de muitos jovens que estão sob o peso do pecado, né? Tá pago. Que alívio. Eu não preciso mais ficar pensando o que não, preciso fazer isso, senão eu vou ter a consequência daquilo. Não, se eu não andar aqui, ai, ferrou, já era, tô morta, entendeu? Não tem salvação para mim. Não existe isso. Mas também não significa que eu não deva procurar ser como aquele que morreu por mim. Porque existe esse outro pensamento também. Que assim, não, Jesus já fez tudo, então eu estou tranquila, não preciso mais me preocupar com nada. Só que ele é o reflexo que eu preciso ser para o meu semelhante. Então, eu preciso me aproximar dele para que os outros vejam ele em mim e vejam como a graça, a misericórdia e a salvação dele são maravilhosas na vida daquele que se deixa viver por Cristo. Então, assim como o pastor BJ usou uma outra ilustração, sempre limitada, mas que nos dá alguma referência do espelho, Cristo não quebrou o espelho na cruz. Não. Rasgou o véu do templo. Isso deve ter sido... Eu fico imaginando aquele sacerdote naquele momento que o véu rasga, porque ele não podia nunca ver o Santíssimo e de repente ele está de frente para o Santíssimo e não morre. Né, pastor? Então, Jesus não quebrou o espelho. Eu estou me lembrando de uma situação agora, alguns anos atrás, acho que o jovem era criança, mas certamente a mente vai voltar aí uns 7 anos atrás, quando o Brasil viveu um dos maiores acidentes aéreos, além do da TAM, aquele da Gol, quando caiu lá no Amazonas, e foram descobrir que o avião Legacy tinha desligado o transponder, que era nada mais, nada menos do que um sistema de alarme provando que você estava na mesma rota de colisão, na mesma velocidade, e isso ia matar todo mundo. Aquilo ali me faz muito claro lembrar a importância do sistema de alarme anticolisão. Então, a lei não foi abolida. Você não perdeu esse sistema de alarme que te mostra o quanto você está aquém da graça. Mas daí vem a graça. Isso te deixa feliz. Claro. Imagina só voltando um pouquinho nesse seu exemplo, se a gente desliga o nosso sistema de alarme, a gente não causa dano só a gente, não. Exatamente. As pessoas que estão ao nosso redor também. Foi exatamente o que aconteceu no caso do avião Legacy, né? Então, mas daí vem a graça e nos cobre e fala, Moara, você deveria estar pagando esse preço aqui, essa dívida, que é a morte. Mas fica calma, que eu te ofereço a vida eterna. Não é a vida que a gente vive aqui hoje, que passa. Ele, no lugar dessa vida passageira, ele nos oferece a vida eterna no paraíso. Isso é a graça e eu não mereço. Ele não me tratou conforme eu merecia, mas conforme essa misericórdia, que é graça. Deixa eu jogar lenha, pastor Marcelo. Agora, como responder de maneira muito prática a um jovem que às vezes está numa universidade, como você, Moara, que participou lá no curso de Direito, e às vezes ele percebe que se utiliza a argumentação de Cristo aboliu a lei na cruz apenas para desculpar um mandamento. E eu vou ser muito claro aqui, a Novo Tempo nos permite ser essa sinceridade, jovem, a gente ama você, tem um carinho por você, mas você sabe que no programa Na Mira da Verdade, a Arena do Futuro, Bíblia Fácil, a gente fala a verdade. E muitas pessoas que nós respeitamos e temos um carinho, usam a argumentação de que Cristo
aboliu, Cristo crucificou, pregou, né, pastor? Ele rasgou a lei na cruz, mas na verdade da lei ele só rasgou o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Essa é a grande questão. Como responder para um jovem? Então essa é a grande questão, essa é a grande polêmica. Vamos ajudar um jovem a questão- saber como responder para um colega que pergunta, mas Cristo aboliu o sábado na cruz. Você pode usar a argumentação que o próprio Jefferson falou. Tudo bem, a lei foi abolida então? A gente pode matar? Pode Eu roubar? perguntava, Aí pode pode ter vai outro sair. Deus, Nada então? disso pode. Nada disso pode. Eu posso ter Pode outro outro Deus, Deus. tal. Um jovem cristão. Um debate entre dois jovens cristãos. Porque você continua honrando pai e mãe, mas não guarda o sábado. Então Não é quer dizer, diferente? a questão é um mandamento só? É tão nocivo assim o mandamento do sábado, ao ponto de Cristo dedicar toda a obra dele aqui de redenção para acabar com o mandamento só? Sabe? Quer dizer, é uma coisa sem lógica. Sem Não faz lógica. sentido isso. Fantástico. Sabe? Não faz sentido isso. Quer dizer que a fúria divina foi contra um mandamento da lei, então por que ele criou esse mandamento? Se ele teria que depois tirar esse mandamento. Não faz nexo. E por que ele colocou nos 10 então? Sabe? Para poder gerar mais Pois é. polêmica ainda. Não é lógico da parte de Deus esse tipo de comportamento. Sempre Então tira as pessoas têm pra que ficar entender conveniente, isso. Agora, né? quando você olha a história do cristianismo, Ok. o cristianismo ao decorrer dos séculos, ele foi uma religião de sincretismos. O que é o isso. sincretismo? Sincretismo é a mistura. Verdade Sincretismo, por exemplo, quando você vê vários ritos oriundos de tradições religiosas opostas, colocados numa religião só e convivendo harmonicamente, entre aspas, uns com os E em outros. verdade, né? Você Porque a entende? verdade é singular. Então, o cristianismo, ele sempre foi meio camaleão, sabe? Em cada lugar, região onde ele se instalava, ele se adaptava, ele tomava costumes dos povos, cristianizava um pouco aquilo e tal, para fazer com que ele fosse mais palatável ao gosto dos novos conversos. Só que nessa, o cristianismo, no decorrer da história, jogou fora muitas verdades. Muita coisa foi Verdade. jogada fora. Então, assim, quando você olha hoje a tradição cristã, tem gente que fala assim, não, de fato, a igreja teve autoridade para mudar a lei. Esse é um argumento. Contra esse argumento, você não vai nem usar a Bíblia, porque se ela tem autoridade para mudar, então Acabou, tudo bem, queima a então eu não Bíblia. uso a Bíblia. Acabou. Fechou. Ponto final. Agora, quando você quer usar a Bíblia para mostrar um sincretismo religioso histórico, rola. aí você não tem como, porque ela nunca vai dar base para você nisso. Ué, Jesus foi judeu, Paulo foi judeu, os primeiros cristãos eram judeus. A igreja em Jerusalém era amada e respeitada. Se os cristãos de Jerusalém e os demais fossem transgressores da lei, o movimento nem nasceria, já estava morto na origem. Agora, quando fala que inúmeros sacerdotes acertavam a fé, todos eles, quer dizer que a prática, a conduta ética cristã do princípio não tinha nada contra a lei de Deus. Então é só você ter um pouquinho só de raciocínio lógico e um pouquinho de honestidade histórica. Olha Você aí, entende que o negócio não é assim. honestidade E lógica. um jovem que está numa universidade, que busca, que estuda e que tem... E quem assiste o Código Aberto é gente inteligente, a gente sabe muito Amém, bem claro disso, que sim. não é mesmo? Ele sabe compreender isso daqui. É só pegar o seu livro de história e você ver um pouquinho como as coisas foram acontecendo no decorrer dos séculos. Então, o produto final cristão que nós temos hoje não reflete aquele cristianismo puro bíblico. Por isso a necessidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Estudo. De bater um papo aqui e voltar para onde? Pra Voltar Bíblia. para a palavra, para mostrar como viver aquilo que Deus deseja. Eu vou ter que chamar um intervalo, prepara, eu sei que você quer falar, Jefferson, mas antes, há um segundinho para você, jovem. Nos permita, já estamos na 6ª semana juntos, é uma temporada radical de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui oficialmente pontuando como código aberto, que você pode ficar em paz quando vierem com esse argumento de que Cristo aboliu a lei na cruz, Cristo aboliu o sábado na cruz. Nós cremos na palavra de Deus e o código aberto existe para você estudar a palavra de Deus. E você pode, perante Deus e os homens, ficar em paz que Cristo não aboliu a lei na cruz. Cristo aboliu o desgaste do pecado, Cristo disse, eu estou pagando por você, mas o código de trânsito continua, você continua honrando pai e mãe, você continua não matando, você continua não adulterando, você continua não tomando o nome do Senhor teu Deus em vão e você continua guardando o sábado. Isso, jovem, não é nenhuma polêmica, não faça uma revolução de algo que é lindo e fantástico. Vamos para o intervalo e a gente volta de maneira bem prática discutindo como aplicar isso no nosso dia a dia. Antes do intervalo, apenas lembrando a você que estamos no Facebook e sempre fica ali um recadinho diário para você, é o nosso selfie do código para você curtir esse estudo diário da Palavra de Deus. Código Aberto é o encontro no final de semana de um estudo que você fez todos os dias da tua semana. E uma juventude assim, né, pastor? Inteligente, sábia e que discute é uma juventude herdeira do reino dos céus. Já já a gente volta, que tem coisa boa vindo por aí.
volta, terceiro e último bloco. E querido jovem telespectador, apenas para pontuar bem claramente aqui no Código Aberto, fique tranquilo, mas entenda de uma vez por todas, Cristo não aboliu a lei na cruz. E como a gente conversava aqui, pastor Marcelo, ainda existem algumas religiões que tentam forçar a barra, e é um argumento forçoso, não é? Claro, claro. A grande questão que a gente estava comentando aqui nesse momento de intervalo é o relacionamento da igreja com a Bíblia. Esse é o problema. Durante 1500 anos, o cristianismo medieval cunhou uma teologia de um relacionamento diferente. Então, o que a igreja pensava? A igreja produziu a Bíblia. A Bíblia foi escrita, os textos foram produzidos para atender às necessidades da igreja. Então, quem vem primeiro? Quem tem a preeminência? A igreja acima da Bíblia. Então, a igreja pode mudar, ela pode adaptar aquilo que ela quiser de acordo com o pensamento dela. Com a Reforma Protestante, em 1517, Martim Lutero, a ideia era outra. Quer dizer, a Bíblia está acima. Sola Escritura. Sola Escritura, exatamente. A Bíblia está acima. Então, a revelação da palavra é que gera o povo de Deus. E o povo de Deus tem que estar sujeito a essa revelação. É aí que aparece o conflito. Porque quando você volta para a Bíblia, a questão está ali no sábado. Nos 1500 anos anteriores, o sábado não era discutido, porque a igreja já tinha jogado aquilo por terra. Agora, quando se volta para a Bíblia, aparece. Então, renasce esse negócio da lei do Evangelho. Então, é muito complicado hoje, quando você tenta fazer essa força, quando você tenta colocar, porque é muito mais simples, você tentar adaptar tudo aquilo que você deseja para a realidade que você vive. Mas foi isso que o cristianismo sempre fez. Você, né? Não exatamente, você se adapta à palavra exatamente. Então, esse hoje é o problema. Cada vez mais que você vai tentando adaptar a realidade da palavra à sua conveniência, fica mais difícil você viver a Bíblia nesse mundo atual. Porque à medida que a sociedade fica cada vez mais tecnológica, fica praticamente impossível você parar para observar um sábado. Você é obrigado a se adaptar às realidades que te cercam. Então, o grande desafio nosso é entender isso e compreender que acima das nossas vontades vem a revelação de Deus. Amém, pastor. Não esquece disso, jovem. Código Aberto está aqui para estudar a Bíblia com você e, acima de tudo, colocarmos a palavra de Deus na vida de todos os nossos telespectadores. Jefferson Pilar já está no nosso ponto especial dos músicos, artistas e cantores, mas, acima de tudo, dos nossos ministros de louvor, né? Falando em graça, em lei, a letra que você vai cantar é especial, né? De fato, o nome dela é Amor Teimoso, né? Porque ela fala nessa teimosia de Deus em nos querer, né? Porque Ele nos amou primeiro, Ele que escolhe a gente não escolheu Ele. Ele sempre dá o primeiro passo, porque sem o primeiro passo de Deus, eu não poderia dar nenhum outro passo, porque a minha natureza pecaminosa já estava condenada, sujeita à ira de Deus. Mas agora Ele me dá uma nova natureza, bradando lá na cruz do Calvário, tetelestai, está totalmente pago. Agora em mim, você pode de novo ser como eu, ser como Deus. Vamos lá. Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir pra me esconder de ti, mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado Ele apagou, tetelestai Ele bradou, totalmente pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado Ele apagou,
tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Amém. Que bênção ouvir nosso músico, cantor e assoviador também, né? Que dom que Deus te deu, hein, Jefferson? Que música especial e que letra forte. Eu acho que a gente, para chegar aos momentos finais do nosso Código Aberto, que discutimos sobre a lei, Cristo não pregou a lei na cruz. E isso não deve deixar você cheio de tensão, porque a lei existe, pastor. Mas você deve se sentir livre. Eu só quero, antes de terminar com vocês, repetir o texto do começo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é paz de espírito, mesmo que a lei continue prevalecendo, certo? Certo, porque a palavra que diz o texto é: não há mais condenação. Então isso é maravilhoso, né? Isso não significa que eu não deva seguir os caminhos de Jesus, mas significa que, assim, tudo que eu tente fazer nunca vai chegar no nível que Cristo quer de mim. Mas o que Ele realmente quer de mim é que eu deixe Ele viver em mim, que aí Ele cumpre em mim o que é impossível. E uma coisa que é bonito, é a gente entender bem essa questão do que foi pregado, do que foi rasgado, do que foi anulado, como nós já discutimos aqui. Quando eu entendo que as minhas culpas foram pregadas, que a minha dívida foi paga, faz todo sentido aquele ato do véu do santuário se rasgar, como foi mencionado aqui. Porque quando aquele véu se rasga, a separação foi muito dramática. Cultural, histórica, foi muito dramático. E a lição, aquele véu foi colocado ali não por vontade de Deus. Aquele véu foi colocado ali pelo nosso pecado. Nosso pecado era aquele véu que fazia a separação entre eu e ele. Aquele véu sintetizava todo o meu sentimento de inadequação, toda a minha culpa, toda a minha perversidade, toda a sujeira que eu carrego em mim, era aquele véu. Quer dizer, Deus está aqui, mas Ele não está aberto. Deus não está acessível. Deus não está disponível para mim. O Santíssimo ainda está lá, né? Não está, porque há um véu entre eu e Ele. Quando Jesus chama para Ele toda a nossa desgraça, quando Ele rasga nele a minha culpa, e quando Ele paga com a morte dele, Ele pega aquele véu, Ele rasga aquele véu e fala: o negócio é o seguinte, Deus agora está aberto para ser visitado. Pode entrar aqui, vem cá. E outra, mais ainda, Ele fala: eu quero você aqui. Porque quem abriu o caminho não fomos nós, foi Ele que abriu. Assim, ó, eu criei o acesso. Eu quero você, apesar das suas culpas, das suas falhas, dos seus erros, eu desejo você aqui. Então Deus se mostrou, Deus se revelou, Deus se abriu e falou assim: eu quero você aqui. Ele mostrou quanto eu sou desejado por Ele. Quanto Ele quer cada um de nós, apesar dos nossos erros. Pensar que Deus nos o amor deseja. teimoso, né? É o amor teimoso. A lei, ela não condena e ela também não salva. A lei mostra. A decisão de condenar ou salvar é do juiz, do legislador. O legislador escolheu salvar a gente dando sua própria vida. Um Deus que fala: estou de braços abertos para ser visitado. Frase bonita. Nossa, como que para um bonito. jovem isso deve soar como liberdade, a despeito da pressão que ainda o inimigo sempre quer tornar a lei algo tão desesperador para arrebentar com os princípios. Ele quer ofender os princípios, né? E aí os jovens vivem nesse tumulto espiritual. Mas aqui a gente está discutindo uma lei que é fantástica por um Deus maravilhoso e extraordinário. Isso tem que trazer paz e liberdade. Estava até conversando com um pastor, né, no intervalo. Se não tem lei, não tem liberdade. É como se a gente estivesse num lugar onde só tivesse gente magra. Essa comparação dela foi interessante. Vamos lá, Pode e falar. aí? Você Ô, vale a pena pastor. todo mundo Agora aí em fala. casa participar também. Olha só, Olha só, olha o paraíso. Não. um lugar que só tem gente magra. Tá.
Existe gente magra, um lugar que só tem gente magra? Não. Não, porque... Porque só existe magro onde tem gordo. Né? Não existe. Então a árvore Se do só existisse conhecimento, gordo, ó, então o problema é o seguinte, não está comigo. O problema está em todos vocês. O problema está em Ai, quem é não. Deveria de ser magro. só Olha aí. pessoas como Voltemos eu ao aqui. assunto. Então, Por favor. só existe liberdade quando a gente tem uma lei que a gente pode escolher seguir ou não seguir. então foi por amor a árvore do conhecimento. Porque se só existisse Era uma o árvore, só livre-arbítrio. existiria um senão caminho. não existiria. Só não existiria existe um caminho. liberdade. E essa liberdade é o amor. Isso Então, eu mesmo. acho que a gente tem que ser corajoso em escolher servir a Deus e não procurar um Deus que sirva para Moara. Eu não quero guardar o sábado, então eu vou procurar um Deus aqui que não exige que eu guarde o sábado. Eu quero poder mentir, deixa eu procurar um Deus que não liga para mentira. Não, a gente tem que ser corajoso e escolher por liberdade, servir esse Deus que nos amou de uma forma absurda. Teimosamente. Estou encantado. Moara realmente representando a juventude para provar para você, jovem, que você também pode estar aqui no Código Aberto. Você não precisa ter certeza que só pastor sabe da Bíblia, que só os rabinos sabiam da Bíblia, né, pastor? Que só os escribas e fariseus. Nós estamos ouvindo aqui jovens, estamos ouvindo aqui cantores, estamos ouvindo aqui líderes de igreja, pessoas comuns, gente como você que está descobrindo esse fascínio com uma profundidade teológica que nos surpreende. Recadinho final de 1 minuto que eu tenho aqui para terminar. Olha para a câmera e diz para o jovem que está assistindo esse prazer da lei que não foi crucificada, mas de um Deus que crucificado nos dá liberdade. É maravilhoso porque, assim, sabe aquela questão de você viver, perdão, de você viver uma vida feliz? É mais ou menos isso, porque assim, você olha para o próximo, você tem amor, você tem compaixão, você tem misericórdia, e você olha para Jesus e vê que Ele tem tudo isso por você também. Então, assim, seguir a lei de Deus é olhar para Cristo, olhar para a vida dele através dos escritos da palavra e ver, gente, que maravilhoso, como Jesus agia de forma maravilhosa. Eu quero ser assim também. Jefferson, 15 segundos. Recadinho. Recadinho é que o Senhor te ama teimosamente e Ele quer te salvar do pecado. O princípio, Deus criou a gente para ser imagem e semelhança dele. Enquanto éramos imagem e semelhança, não tínhamos vida. Mas o homem escolheu ser independente. Mas ser dependente, teremos vida. Jesus, Ele te chama, te salva, te resgata do pecado e te leva de volta a ser imagem e semelhança de Deus. Pastor, a lei então continua lá, mas Jesus continua aqui. E aí? Exatamente, isso dá pra gente certeza de salvação. Acima de tudo, quando eu entendo que a minha culpa foi paga, eu sou aceito por Deus, como eu disse, eu sou desejado por Ele, e eu tenho certeza de salvação, porque a salvação não repousa em mim, no que eu faço, mas naquilo que Ele fez. Então você pode hoje viver a sua vida tranquilo. Você tem que lidar sim com você, lidar com as suas limitações, com as suas lutas, com os seus erros, mas quem vai lidar com isso, quem vai burilar o seu caráter é o Espírito Santo. Então você pode ter plena confiança naquilo que Cristo fez em seu favor. Moara? Bom, depois desses comentários, eu só posso expressar aqui a minha gratidão por Deus tão claramente, pela palavra dele, explicar para a gente que o sangue dele é suficiente. É suficiente. A gente não precisa se preocupar, porque ele é suficiente. Uma gotinha de sangue de Jesus na balança compensa todas as nossas toneladas de pecado. Mas que não é por causa disso que a gente vai ficar apático, quietinho, sem buscar o caráter daquele que nos salvou, né? Amém. Até cinegrafistas estão curtindo junto esse texto, esse momento, essa discussão. Esse clima de estúdio aqui, querido telespectador, é um clima espiritual. A gente fica muito feliz e todos se envolvem nesse tema. E eu olho para você e te pergunto, isso significa algo para você? Isso muda você? Isso faz a diferença? Jovem, não me diga jamais que a Novo Tempo não tem um espaço para você entender o perdão, a graça, a esperança, a paixão, a obediência feliz, a liberdade da lei. São conceitos profundos que estamos discutindo aqui. Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, um livro de cabeceira para mim, eu queria compartilhar com você, querido jovem, no Código Aberto, diz exatamente na página 363,
ela fala o seguinte: os jovens cristãos devem ser as mais alegres e felizes pessoas que existem. Podem ter a consciência de que Deus é seu Pai e seu amigo em todo o tempo. Se ele gritou, tetelestai, paguei, é porque, querido jovem, você tem que ser feliz. E agora eu queria, nesse último minuto que eu tenho com você, pedir a você, faça uma reflexão na tua vida. Lembra sábado passado, quando a gente desafiou você a ter um sábado diferente? Você pôs isso na prática? Você aproveitou nossos conselhos? A gente desafiou você. Passe a semana estudando a Bíblia para no próximo sábado você curtir o sábado. Esse sábado é agora. Já estamos vivendo esse sábado do desafio de semana passada. Aí, jovem, eu te pergunto, você está colocando em prática o que a Novo Tempo tem feito por você? Está colocando em prática o que nós temos discutido aqui por você? Jovem foi feito para ser feliz. Jovem foi feito para curtir, para ter um brilho no olhar, para ter o que falar no momento certo, de alguém que sabe que o corpo está nessa terra, mas o coração já está no céu. Nossa expectativa já é na volta de Cristo. Por isso que estamos aqui. Mais uma vez, agradecendo a tua presença, o teu carinho por nos receber na tua vida, querido telespectador, mas desafiando você. Próximo sábado, a gente está aqui de novo no programa Código Aberto, nosso jeito diferente, curioso, radical, extraordinário de estudar a Palavra de Deus aqui na Novo Tempo, o seu canal da esperança. Forte abraço e até o próximo programa, Código Aberto.